essa aula vai ser sobre leis do decaimento radioativo. Tá? Dando continuidade ao que o professor Samuel vem proferindo, eu vou explicar essa parte da lei do decaimento radioativo. Vocês observem aí no slide que o processo de decaimento radioativo é um núcleo essencialmente estatístico, é probabilístico. Por que probabilístico? O núcleo que está instável, ele emite energia, ele é radioativo, ou seja, ele precisa, para ele sofrer, como vocês viram lá, o decaimento beta, alfa, ele precisa liberar energia para se estabilizar. Então esse núcleo instável, ele é radioativo. E como é que faz essa liberação? Através de liberação de energia e partícula. Mas quando ele libera essa energia em forma de massa com energia ou em forma de só energia, que é no caso da radiação eletromagnética, ele vai perdendo energia. Ou seja, seus átomos vão deixando de ser radioativos para ficar não radioativos. Ou seja, de instável ele passa a ser estável. Um átomo, quando ele libera uma partícula, ele deixa de ser radioativo e nunca mais se torna radioativo. Então, aí tem no slide a taxa de decaimento. O número de átomos decai no tempo. Com o passar do tempo, ele vai decaindo. Ele vai perdendo a atividade, né, que é a unidade que a gente vai ver. Então, não se deve prever um momento, a gente não sabe em que momento, não tem como saber em que momento que cada núcleo vai emitir um fóton, ou vai emitir uma partícula beta ou alfa. Não tem como saber. Mas num período de tempo, tem como estimar a quantidade de átomos que se tornaram estáveis. Ou seja, quantos fótons foram emitidos. Então tem como, no intervalo, saber, mas não tem como saber em que átomo, em que momento ele vai emitir esse fóton. Por isso é probabilístico. Tá? Aí tem uma fórmula ali da derivada de número de átomos radioativos dividido pelo derivado de número de tempo. Aí entra o conceito da constante de decaimento. A constante de decaimento, cada material radioativo tem a sua constante. Essa constante, multiplicando pelo número de átomos, você tem como saber o número de átomos radioativos. Então isso decai com o tempo. E depende desse número, esse N, que é o número de átomos radioativos, e depende do lambda, que a gente chama aí da constante de decaimento. Cada fonte radioativa tem sua constante de decaimento. Tá? Então tá aí, é um processo aleatório. No slide você está vendo um quadro com os radionuclídeos. Tem aí o urânio, o rádio, o iodo, polônio, enfim. E tem a constante de decaimento, né, que é uma constante, é um valor constante para cada material radioativo. Aí tem uma amostra do número de átomos, tá? Vocês estão vendo o N0 aí, que é o número de prótons e nêutrons, né? Você está vendo um material radioativo. Depois de um certo tempo, ele cai pela metade. Tá? Então a amostra N0 tem átomos em T0, que é o tempo inicial, a sua atividade inicial, o seu primeiro dia de atividade, ele vai estar com essa quantidade. Ele perde a metade da capacidade em um determinado tempo. Mais uma vez, esse tempo se transcorrendo mais esse tempo, ele cai metade da metade. Ou seja, esse tempo N0, N dividido por 2, é exatamente o que a gente chama de meia-vida. Então, cada meia-vida ele vai caindo pela metade. A fonte ela vai reduzindo pela metade, da metade, da metade. Então, a gente vai ver esse conceito da meia-vida que é importante. E aí está aí a fórmula. A atividade atual da fonte, ou seja, o número de material radioativo, o número de átomos radioativos, né, vai ser igual a um número de átomos iniciais vezes a base do log de pereno E elevado a menos lambda vezes T. Depois a gente vai ver que essa fórmula aí ela vai ser mais resumida. Né? Não é a fórmula que a gente vai utilizar agora no nosso curso de radiografia industrial. Isso é uma aula só conceitual, para vocês verem como que surgiu a fórmula. Aí tem aí o conceito da meia-vida. Né? Vocês estão vendo aí, meia-vida. Tempo, é conceito, importante saber. Tempo necessário para que metade dos núcleos radioativos existentes em uma determinada amostra se decaia.
decai exatamente a metade. Então vocês estão vendo uma curva aí com uma amostra do número de átomos. Essa curva, com uma meia-vida ela cai pela metade, duas meia-vidas caem metade da metade e vai embora, vai cair na metade da metade. Vocês observem aqui no slide, no gráfico aí, que quando ele está com a metade dos seus átomos radioativos, é justamente uma meia-vida. Duas meia-vidas, vocês observem que o N0 é dividido por 4, porque é metade da metade, então divide por 4. Quando chega a 4 meia-vidas, está vendo na parte no eixo X ali, no final, aparece 4 meia-vidas. Significa que a fonte que estava com uma atividade inicial de N0, ela decaiu e ficou com N dividido por 8. Ou seja, metade da metade da metade da metade. Por isso divide por 8. Né? Então, se eu tenho uma fonte com uma atividade de 100 Curie, por exemplo, e uma meia-vida aí de 4 meia-vidas, ela vai de 100, ela vai decair e dividir por 8. Ela vai para alguma coisa aí em 12 Curie, mais ou menos. Por isso que existe a fórmula. Aí tem uma outra tabela, que é importante vocês verem, com outros elementos e com a meia-vida de cada elemento. Cada elemento tem a sua meia-vida estabelecida. Isso é uma constante. Cada elemento tem sua meia-vida. Tá? Na radiografia industrial, por exemplo, nós utilizamos irídio 92, cobalto 60, selênio 75. Todas as fontes eles têm uma meia-vida. Tá? Então é uma constante. Cada material radioativo tem a sua característica, tem o seu valor de meia-vida. É um tempo, na qual cai pela metade a sua atividade. Em medidores nucleares utiliza o césio, utiliza o americio. Pra vocês terem uma ideia aí, por exemplo, no slide, o urânio tem uma meia-vida de bilhões de anos. Você tem material radioativo que tem meia-vida de alguns dias. O polônio, por exemplo, tem praticamente 3 minutos a meia-vida. Então pode variar de segundos, uma meia-vida mesmo, pode variar de segundos até anos e bilhões de anos. Então, assim, não tem uma proporção matemática para isso. Cada elemento tem a sua meia-vida. Você precisa saber a meia-vida para você calcular o decaimento radioativo. É o que a gente vai chegar. Bom, então nesse novo slide, na atividade da amostra ou taxa de decaimento, aí você vai trabalhando a forma. Olha, agora, em vez de eu ter o N, que é o número de material radioativo, o número de átomos, o número de núcleos radioativos, eu tenho agora a atividade, que é representada pela letra A. Atividade é uma grandeza, tá, radiológica, utilizada para medir a quantidade. Eu não conto o número de átomos radioativos, eu conto a atividade da fonte. Então é muito mais fácil você trabalhar com grandeza radiológica para quantificar o número de núcleos que tem dentro daquele material. E o A, ele representa a atividade. Então tem a atividade final, a atividade hoje, vocês observam que está A e o tempo entre parênteses, ou seja, em qualquer momento você pode pegar a fonte e calcular a atividade atual. Se eu quero calcular a atividade da fonte hoje, eu preciso saber a atividade inicial, que é o A0, ou seja, quando que ela foi fabricada? Foi fabricada há 100 dias atrás. Então, há 100 dias atrás eu preciso saber qual era a atividade, A0, multiplicar pela base log neperiano e elevado a menos lambda vezes T. O lambda eu tenho, que é do material radioativo que eu estou querendo calcular, e o tempo eu já tenho, que são os 100 dias que decaiu do A0 até o A. Aí eu vou sair com o valor da atividade atual. Bom, e as unidades? Como é que eu meço essa unidade de atividade? Tá? Tenho a unidade antiga, que é o Curie, né? E a unidade nova, que é o Becquerel. Eles têm uma equivalência entre os dois. Na verdade, na prática, a gente acaba trabalhando com os dois. Porque a unidade Curie, que é a unidade antiga, que hoje a gente chama de unidade especial, é uma unidade muito usual, muito tangível, fácil de se trabalhar. Você trabalha com números muito inteiros. Tá? O Becquerel não, é um número muito pequeno, então você acaba trabalhando com base 10, trabalhando com números muito grandes, porque um Becquerel é uma desintegração por segundo.
Então, é uma unidade muito pequena, uma desintegração por segundo não é nada, absolutamente nada. Então, para vocês terem uma ideia, 1 Curie de atividade de fonte equivale a 37 bilhões de desintegrações por segundo. Ou seja, em 1 segundo eu tenho 37 bilhões de fótons em 1 Curie de atividade. Então é uma unidade muito pequena, ou desintegração por segundo, ou becquerels. Então é uma unidade muito pequena. Então a gente acaba usando o Curie também. Aí aqui tem um exemplo, um Curie é a atividade específica, é de 1 grama, de rádio. Se estabeleceu o seguinte, 1 Curie, a nível de padrão mundial, 1 Curie é justamente 1 grama de rádio. É a atividade de uma fonte de rádio com um peso, com massa de 1 grama. Ali se estabeleceu o que é o Curie. É justamente a partir do rádio. A partir de outros materiais e outras massas, se tem outras atividades. Mas o padrão mesmo é 1 Curie, que equivale justamente, você pega uma massa de 1 grama do rádio e você tem definida a atividade que é o Curie. Aí você tem aí a relação que ele tem aí, que é 1 Curie, eu vou colocar aqui, agora 37 vezes 10 elevado a 10 becquerels. Isso aqui é igual ao que? 10 a 10, se eu diminuir essa base 10 para 9, essa vírgula aqui vai para a esquerda. Ou seja, para eu diminuir esse número, eu tenho que aumentar esse. Desculpa, se eu tenho que diminuir, eu tenho que aumentar esse. Não é isso? Aqui é 3,7. Tá? Então, se eu diminuir esse número, eu tenho que aumentar. Por que eu quero fazer isso? Vocês vão entender. Olha, 37 vezes 10 a 9. Eu diminuí aqui de 10 a 10 para 10 a 9. Em contrapartida, essa vírgula tem que ir para a direita. Porque eu tenho que aumentar esse número. Se eu diminuir esse, é matemática, uma notação científica. Se eu diminuir esse, tem que aumentar esse. Então 3,7 vai virar 37. Por que eu olho aqui 10 a 9? Porque 10 a 9 é justamente o gigabecquerel, é o giga. Então, isso aqui, 1 Curie, na verdade é 37 gigabecquerels. Ou seja, gigabecquerel é 10 elevado a 9. Tá? Então 1 Curie é igual a 37. Então vamos dar um exemplo. Vou fazer um exemplo aqui para a gente finalizar essa parte de decaimento e vocês entenderem o que a gente utiliza realmente na prática nesse conceito aqui passado. Por exemplo, imagine o seguinte. Eu tenho uma atividade inicial de uma fonte com 100 Curie. 100 Curie de atividade. É a atividade inicial da fonte. A fórmula, vou colocar aqui do lado, é justamente atividade é igual a atividade inicial vezes E. Aí ele fala o seguinte, ele dá um slide aí, que é que é lambda vezes o tempo, né? Mas eu vou fazer melhor. O lambda nada mais é que 0,693, que é uma constante, que é o logaritmiano de 2, dividido pela minha vida. Minha vida, cada elemento radioativo tem sua minha vida. Então, em vez de eu botar o lambda aqui, eu coloco o valor do lambda logo aqui, para facilitar minha vida. Ó, 0,693 vezes o tempo dividido pela minha vida. Com essa fórmula aqui eu calculo a atividade atual.
Então, voltando para o meu problema, eu tenho 100 QRI de atividade. Eu estou com uma fonte de irídio. A fonte de irídio ele tem uma meia-vida de 75 dias. 75 dias. Atividade 100. Eu quero saber a atividade atual depois de um tempo de 300 dias. Ou melhor, pode ser 300 dias. Quase um ano, né? Quase um ano. Eu comprei uma fonte de irídio 92. Tá? Aqui, ó. Irídio 92. Ela tinha 100 QRI quando eu comprei. 300 dias depois, ou seja, quase um ano depois, alguns, pode botar aí 10 meses. 10 meses depois, qual é a atividade dessa fonte de irídio? A fórmula. Com essa fórmula é possível. Eu preciso saber a minha vida do elemento, que eu já sei que é irídio 92. Vai ser a atividade, eu só vou substituir na fórmula. Vai ser 100 QRI vezes E menos já 693 vezes o tempo, que é o que? 300 dias, dividido por 75. Aqui, gente, 300 dias tem que ser compatível às unidades aqui. Ó. Se eu só coloquei em dias aqui, o tempo tem que, meia vida também tem que estar em dias. Eu sempre me baseio pela meia vida. Se a minha vida está em dias, eu coloco o meu tempo em dia. Se a minha vida estivesse em anos, eu teria que converter esses 300 dias em anos. Eu teria que dividir por 365 para achar 0,8 anos. Então a unidade tem que ser compatível, tá? Então aqui, a primeira coisa que eu tenho que fazer é resolver essa exponencial aqui. Tem que resolver. Esse E aqui está na sua calculadora. É uma tecla E elevado a X. Está na sua calculadora. Normalmente ela está na segunda função. Você primeiro digita, ó, não esqueça que isso aqui é negativo, tá? Pode esquecer que é negativo, está aqui na fórmula. Ó. 693 vezes 300 dividido por 75, esse valor negativo. Você vai pegar esse resultado negativo aqui e teclar nessa função E elevado a X. Vai sair um número menor que 1, 0,0 alguma coisa. Sempre menor que 1, porque aqui é negativo, então vai ter que ser menor que 1. Esse valor que vai sair aqui, vai multiplicando a 100 e vai sair a atividade inicial. Eu não tenho uma calculadora aqui comigo, por incrível que pareça. Eu não tenho uma calculadora aqui comigo. Mas eu sei qual é a atividade final. Por que eu sei? Vai dar, se eu não me engano, 300... Dois 50, 25, vai ficar 0, essa até ficou difícil de calcular, mas eu sei que a resposta vai ser 100 dividido por 4 meia-vidas, né? 300 equivale a 4 meia-vidas, não é isso? 75, 75, 75. Então se eu decair aqui pela metade, ó, é que eu não estou com a calculadora aqui. Ó, fazendo uma MVC aqui, ó, 50, 2, 50, 25, 2, 12,5, 2, 6,25. Ou seja, passou uma meia-vida. 75 dias, caiu para 50. Mais 75 dias, caiu para 25. Mais 75 dias, caiu para 12,5. Mais 75 dias, caiu para 6,25. Aqui vai dar 6,25 RI. Na calculadora de vocês vão achar um valor menor que 1 aqui. Então vai ser 0,0 alguma coisa. Aí você multiplicando por 100 imediatamente vai sair esse 6,25 aqui. Tá? Então vai dar 6,25. Atividade atual, depois de 300 dias transcorridos aí. Então a fonte ela vai decaindo.
Você tem duas maneiras de fazer. Pela fórmula, aplicando essa fórmula aqui, a calculadora vai te dar, se você souber aplicar o E elevado a x, isso tem que treinar, fazer alguns exercícios antes, tá? Treinar, pegar um modelo de exercício desse e tentar fazer, para você calcular a atividade atual. Ou você, no caso aqui do nosso problema, o tempo é proporcional à meia vida. Observem, olha, 75 mais 75, 150, mais 75, 225, mais 75, 300. Então eu tenho aqui 4 meia-vidas. Significa o quê? Se eu pegar minha atividade inicial lá de 100 e dividir por 2 4 vezes, eu vou chegar no meu 6,25. Mas nem sempre eu tenho esse 300 aqui proporcional à minha meia-vida. Nem sempre. 150, maravilha. 75, maravilha. 225 também. Agora se for aqui 305 dias, aí no caso, só na fórmula aqui. Aí de cabeça não tem como. Então entenda o seguinte, na maioria dos exercícios, por exemplo, você não precisa aplicar essa fórmula. Na maioria dos exercícios você só usa esse MMC aqui. Vai dividindo por 2. Quantas vezes você vai dividir por 2? É a quantidade, dependendo da quantidade de meia-vidas. Por isso você tem que saber o valor da meia-vida e o valor do tempo que você quer. Então, o tempo que passou. Quanto tempo de vida teve aquela fonte? 300 dias. Ela está nesse... 10 meses depois, ela decaiu de 100 para 6,25. Tem meia-vidas aí, em outras provas de medicina nuclear, por exemplo, que utiliza dias, horas, meia-vida em horas. Então, é calculado muito rápido. Decai muito rápido. Essa fonte cai mais lentamente. Um cobalto, a meia-vida é de 5,3 anos. Então, para você ter duas meia-vidas em cobalto 60, demora 10 anos para ela decair a metade da metade. Se eu tiver 100 QI de cobalto, para chegar a 25 QI, por exemplo, de cobalto, eu preciso de 10 anos. Para irídio, não. Eu precisei de 10 meses para cair para 6,25. Então, aqui o que é importante nessa parte de decaimento é justamente a aplicação dessa fórmula. É bom dar uma lida na teoria, entender um pouco mais, né, claro, saber as unidades, né, porque você pode ser em QI. Por exemplo, para finalizar aqui, se minha resposta for em gigabecquerel, como é que eu faço para passar 6,25 para becquerel? Eu preciso passar, vamos dizer que minha resposta esteja em gigabecquerel. Como é que eu faço para passar para gigabecquerel? 1 QI não é igual a 37 gigabecqueréis? Então, se 1 QI é igual a 37, é fácil. Se eu quero passar de QI para gigabecquerel, eu multiplico por 37. Se eu quero passar de gigabecquerel para QI, é só dividir por 37. Então, daqui para cá, eu multiplico. É uma regra de 3, tá, gente? Só que eu estou simplificando essa regra de 3. Daqui para cá, eu vou dividir por 37. Porque 1 QI é igual a 37. Então, vai ouvindo, ou multiplica para lá, ou divide para cá. Nesse nosso caso, eu preciso multiplicar. Então, vocês vão pegar o 6,25 e multiplicar por 37, vai sair a atividade aí em gigabecquerel. Tá? Aí termina a nossa parte a parte de decaimento. Tá ok?